Olá, eu cumprimento a você, o senhor, a senhora, nesta nossa programação que nós estamos apresentando aqui, com a paz do Senhor Jesus. Essa saudação, ela faz parte da nossa comunhão uns com os outros e gostamos muito de compartilhar essa comunhão, a paz do Senhor Jesus Cristo, com aqueles que participam também desse programa. Este programa é um programa que nós estamos agora apresentando, ou dando continuidade até, relacionado a doutrinas básicas. Quando falamos em doutrinas básicas, estamos nos referindo às doutrinas básicas das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Básicas porque são doutrinas relacionadas a assuntos mais básicos, mais fundamentais, como salvação, como Jesus Cristo, o único mediador, como a igreja e a Bíblia, a palavra de Deus. Então são assuntos básicos. E é muito comum nós apresentarmos aqui alguns pontos que temos falado relacionado a perguntas e dúvidas que as pessoas normalmente têm com relação à Bíblia, às coisas de Deus. E hoje nós temos mais um ponto aqui, ou seja, mais uma abordagem aqui sobre essas dúvidas, que elas fazem parte, às vezes, do cotidiano das pessoas. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui sobre que tipo de boas obras devemos fazer para sermos salvos. Muito bem. Então, quando a Bíblia fala sobre salvação, por causa do título, né? Sermos salvos. O que é sermos salvos? A Bíblia, quando fala de salvação, ela fala de uma forma que Deus usou para salvar, ou seja, livrar o homem da condenação do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, já nos tempos dos nossos primeiros pais, no Éden, a alma do homem ficou distanciada de Deus pela desobediência por causa do pecado. E ele passou a estar debaixo de uma condenação do pecado, e essa condenação é a morte. A Bíblia afirma na carta do apóstolo Paulo aos Romanos sobre isso, no capítulo 3, verso 23, quando diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem. Foi exatamente assim que Deus enviou o seu único recurso para nós podermos ser salvos, que foi o envio do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para resgatar a nossa alma da condenação do pecado. Foi por causa disso que ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora, para nós sermos salvos da condenação do pecado, nós só temos uma alternativa, que é crer em Jesus como nosso único Salvador. Essa expressão é uma expressão usada, inclusive, por um dos apóstolos. O apóstolo Pedro usou essa expressão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, quando ele disse assim: porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em outras palavras, a não ser o nome de Jesus. Então, é muito comum as pessoas terem o conceito de que, fazendo boas obras, caridade, etc., elas estejam com isto angariando méritos para a salvação da alma. Para isto, até mesmo praticam vários tipos de boas obras. Alguns fazem até penitências e sacrifícios para com isso tornarem-se merecedores da salvação da alma. Outros também oferecem até valores materiais a Deus, à custa de sacrifícios pessoais, muitas vezes, e até privações de recursos para oferecer alguma coisa a Deus, através de contribuições para ações sociais, ações filantrópicas e até ações religiosas. Há também aqueles que dão esmolas aos pobres, achando que fazendo isto, eles estão emprestando a Deus. Muitas vezes fazem isso baseados naquele ditado que diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Não é bem assim. Mas a maior parte em outras palavras, a maior boa obra que alguém possa realizar, essa boa obra foi feita para a salvação do homem, e ela foi feita por Deus. Deus Pai, Ele, para salvar o homem, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho amado,
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus foi uma prova de amor, ou melhor, uma prova do amor de Deus, porque o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, ele diz exatamente isso. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer uma boa obra para a salvação de alguém, a boa obra é: fale de Jesus para essa pessoa. Anuncie para essa pessoa que Jesus salva. Porque fazer o bem para alguém a nível de coisas materiais salvará sim essa pessoa de algum momento difícil que ela esteja momentaneamente vivendo. Mas anunciar Jesus para essa pessoa será um bem eterno, uma salvação eterna que você vai estar compartilhando com alguém, aquela pessoa a quem você preza. Então, anunciar Jesus é a mais perfeita boa obra que nós podemos fazer por alguém. E esperamos que, portanto, a pergunta inicial esteja respondida. E se você, por acaso, tinha essa dúvida, que ela agora esteja esclarecida através da doutrina básica da Bíblia que nós apresentamos aqui. Assim, encerramos esta parte de hoje e prometemos voltar brevemente com outro episódio relacionado a mais uma doutrina básica das Sagradas Escrituras. Até lá então, e que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.